Ao vivo. Ia. Engraçado que sempre que a gente vai começando dá um friozinho na barriga. Isso é um bom sinal. Isso aqui é levado muito a sério. Cadê esse povo? Bora, gente, 6h29. Lu, Manu. A Dani tá aqui do meu lado. Tô conectada. Bom dia, Lu. Oi, Manu. A Manu! Uia, 6h29, caraca. Muqueca! Lucianinho foi o primeiro hoje. É. Ari. Manda mensagem pra Amanda e eu pra eles lá pra eles entrarem aí, amor. Trio lá. É. Tá. Ari. Uhul. Difícil levantar, hein? Aí, Amanda. Bom dia, Carla. Acho que aceitou. E aí? Buenos dias! Bom dia! Beleza? Joia. Estamos aqui numa luta com o celular, peraí. A luz de trás desfoca. Aí, eu acho que vai dar. Vamos ver. Rapaz, pensa no frio. Pensa no frio aqui, 20 graus. Ah, é? Aqui dando também eco. tá bem tranquilo. Deve ter uns 9, 10 graus. Ontem estava 8 quando eu saí de manhã. Tá doido. Rapaz, vocês estão com os dois celulares aí, tá dando eco. Não, só tá um só. Será que o volume dele tá muito alto? Aí tá dando eco? Não. Não. Será que é a casa que dá eco? Então beleza. Gente, E aí? esse negócio, muita gente fala assim, nossa, essa família tá chamando a gente a atenção disso. É um grande engano achar isso, porque a nossa família tá só... Eles falam que a gente tá chamando a gente para ler a palavra, e enfim, né? Na verdade, o que a minha família tá fazendo é só chamar a atenção, porque quem tá chamando de verdade é Deus. Né? A gente não tá fazendo nada. Às vezes a gente vê aqui a live de 8 a 12 pessoas. No final do dia tem 150 pessoas que ouviram. Que viram. É uma coisa doida. Vai multiplicando, as pessoas vão transbordando. É uma coisa doida demais. Amor, você faz a abertura? Vamos quebrar o protocolo aqui, velho. Eu detesto regras. Gosto de quebrar regra por quê? A regra só existe quando você quebra um princípio. Se você viver no princípio, não tem regra. Então por que existe uma regra para dirigir bêbado? Porque alguém dirigiu bêbado, embriagou e às vezes matou o outro. Então quebrou o princípio, existe a lei, né? Existe a regra. Eu adoro quebrar uma regra. Sem quebrar o princípio. A Dani tá falando isso aí, puxa a orelha. Então vamos quebrar aqui. Normalmente a gente começa, faz a abertura, eu vou convidar vocês aí. Eu sempre faço improviso, não tô nem aí. Vou pedir para vocês fazerem a abertura aí para nós. Do jeito que vocês quiserem. Beleza. Vai você. Pode orar? Vamos lá, beleza, vamos lá. Tudo é pela oração, cara. Tudo é pela oração. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós, ó Pai querido, o seu reino. Seja feita a sua vontade, ó Pai querido, nas nossas vidas, nessa live. Que o seu reino, ó Pai querido, desça na terra. Porque aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a sua vontade, Pai, ela é feita na terra, assim como ela é feita no céu. Por isso, ó Pai amado, nós pedimos a sua graça, como o Senhor já nos deu e falou que todos os dias nós teríamos ela e teríamos o Senhor. Que o Senhor conduza nós, ó Pai querido, nessa live, na sua palavra, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já que sobrou para você, eu vou pedir para Amanda. Peraí que ela tá fugindo, tá? Ó, Amanda, você lê para nós aí, já que eu tô quebrando as regras. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 9. Gênesis 9 é massa, cara. Ontem foi minha meditação. Rapaz, é importante falar isso. Fala aí pra galera.
Ontem eu fui meditar de manhã, eu acordo 10 para as 5 e às vezes faço academia aqui no prédio, mas a academia está parada por causa da pandemia. E aí eu continuo fazendo as meditações, né, orando e falando com a palavra. E aí ontem eu falei, vou abrir, né? E aí, como eu estou estudando bastante sobre paternidade, e aí eu falei, agora eu estou entendendo que a palavra é tipo Deus me educando, né, cara? Então ele fala dos meus antepassados, eles são como, sabe quando aquela historinha que o pai e a mãe conta? O teu tio fez isso, o teu tio fez aquilo, sabe isso? É a mesma coisa, eu estou entendendo que Deus fez a mesma coisa através da palavra. E aí, no Velho Testamento, e assim também com as pessoas, com os discípulos, né? E é o Espírito Santo nos educando através disso, né? Mostrando a palavra pra gente e como deve ser guiado através da palavra. E ontem abri em Gênesis 9 e foi bem legal, porque ele falou exatamente isso, olha só, Noé, né? Olha só o que aconteceu. A gente vai ler hoje e isso me chamou muita atenção. Daí eu te liguei, né? Empolgadão, te liguei. Daí eu falei, cara, como é que é? Daí você falou, cara, vai ser Gênesis 9. Eu falei, não para, não pode, cara. Muito legal. Muito show. Vai lá. Show. Vamos lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Vou colocar um arco-íris, um arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir as nuvens, o céu, e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês, com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jefé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então, Sem e Jefé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que o filho mais novo havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus fará com que Jefé
tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jefé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Muito bom. A palavra é sua aí, guerreiro. Amém. Ontem até eu tinha comentado com a Amanda, né, sobre essa passagem. Me chamou muita atenção. Se a gente olhar, não sei se consegue fazer isso na palavra depois que você começa a ler e entender. Não sei se a gente consegue fazer isso, mas se você olhar a palavra sem Jesus nesse momento, cara, no começo fala assim que Deus abençoou ele e os filhos. E no final, o pai amaldiçoou os filhos por um erro dele, né? Ele bebeu demais. Lógico, o filho era imaturo, né? E o filho imaturo tirou sarro do pai. E como é que ficou? O pai, no final de tudo, foi amaldiçoar o filho, amaldiçoou a própria geração, porque é a geração dele, né? Pô, se olhasse e falar assim, o filho do meu filho vai ser escravo, sendo que ele não era escravo. Por que o filho do filho dele teria que ser escravo? Porque o filho dele viu a nudez dele. E foi um erro que o Noé... E olha só o que Noé fez antes, né? Nada do que ele fez antes anulou Noé. Porque Noé ainda hoje, se for ler em Hebreus 11, ele é herói da fé. Ele está lá como herói da fé. Se ele não tivesse fé, ele não teria feito a arca. A arca. Então, ele é um dos heróis da fé. Ele é herói da fé. Mas, às vezes, mesmo com a fé, a gente às vezes toma as atitudes também dessa maneira. A gente, por raiva, né? Por raiva, sem pensar. Às vezes fica triste, talvez Noé ficou magoadão com o filho, né? Falou, o cara me viu peladão lá e agora ficou me zoando aí pros meus outros filhos, que vergonha. Por causa disso, você vai ser amaldiçoado, você e tua geração. Cara, e fala, cara, né? Você fala, caramba, velho. E aí você fala assim, pesado, é bem pesado. Porque Deus já tinha abençoado, cara. Ele anulou a bênção de Deus para os filhos, porque ele não soube dosar o vinho. Ele foi, cara, a palavra fala ali, você viu? Que ele foi o primeiro plantador de uva, cara. Nossa. Ele foi o primeiro agricultor. Você fala, tem uma caramba. outra linguagem que eu li, que fala que Noé foi o primeiro agricultor, que ele foi o primeiro a fazer uma plantação de uva, que ele ficou muito feliz com o resultado da plantação dele. E aí ele se empolgou e bebeu um monte, entendeu? E, isso me chamou muita atenção, sabe? Daí eu falei, caramba, e agora, né? Como é que é? Porque Deus abençoou e ele amaldiçoou. Mas é uma escolha do filho e foi uma escolha do pai, né? Então a maldição ia pegar sobre Cã, né? Mas aí a gente olha por Cristo, né? A palavra diz que eu aprendi isso, que a palavra ela é uma verdade absoluta, cara. E eu vivo ela como uma base porque ela é uma verdade absoluta. Ou você acredita e pega, ou você duvida e larga, não tem como. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei assim, cara, agora eu preciso ver Deus aqui, cara. Eu preciso ver Deus através de Jesus, né? Como é que eu vou ver isso aqui? Porque Jesus fala que vem mostrar o Pai. E daí, na hora que você vê Noé e tenta ver Jesus ver Deus através disso, a gente começa a entender que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E em Gálatas 4, em Gálatas 5, a gente vai ver a história sobre a carne, né? Sobre a natureza humana. A natureza humana, ela tem isso aí que Noé acabou fazendo. Depois, se quiser ler lá, você vai ver, achei muito louco. Ontem, quando eu li, estava escrito lá que tinha raiva, né? A raiva é a natureza humana. Você acha que... Eu fiquei pensando assim, cara, o momento de raiva coloca a gente numa situação que talvez não tem volta, cara. Verdade. Que foi quando ele liberou a palavra sobre o filho, né? E isso está na natureza humana. E o momento da bebedeira dele também estava na natureza humana, né? E aí o domínio próprio não tinha, né? Nem do Noé e nem do Cã. E nem do Noé, nem do Cã, a desunião, tudo isso estava na natureza humana.
Eu falei, caramba, cara. E aí eu falei, não, agora eu tenho que ler em Gálatas, continuar lendo pra ver, né? E aí chegou nos frutos do Espírito. Aí os frutos do Espírito, eu até separei aqui para ler, posso ler rapidinho? Claro. Daí, tá escrito aqui nos frutos do Espírito assim, quer ver? Cadê? 20. Mas o Espírito, daí ele fala assim, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impurezas, ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, a raiva. Aí já pegou a questão do Adão, de Noé, né? As raivas, as ambições egoístas, a desunião, que foi o que aconteceu entre os irmãos. Tudo isso estava na natureza humana. As divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. Pô, cara, era só a natureza humana que o cara tinha. Porque Cristo não tinha vindo. E nós não tínhamos, e ele não tinha o Espírito Santo. Aí, você vai ver, mas o Espírito de Deus produz. Aí, cara, eu falei, agora eu entendi o que é o Pai, o que o Pai tem de verdade para o Filho. Por isso que Deus abençoou todo mundo. E Deus lá atrás, ele já tinha essa paternidade, esse amor por nós. E ele já tinha dado isso a Noé e a seus filhos, mas por a natureza humana de Noé, ele escolheu tirar isso, né? Aí tá lá, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. E aí foi o que eu falei para Amanda. Eu falei assim, Cristo fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí quando você chega no Pai, você entende a paternidade. O que de verdade o Pai quer pra gente. E ele não nos amaldiçoa, ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados, né? Isso me chamou muita atenção, cara. E ele nos fez co-herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo, através de Cristo. Daí eu falei, caramba, eles já eram abençoados. E uma escolha, e não tinha o Espírito Santo para convencer Noé de tudo ali, e acabou virando essa situação que eles já eram abençoados e uma escolha dele tirou, né? Verdade. Muito louco. O que mais me chamou a atenção, assim, foi ali os primeiros versículos que fala que Deus, né, Deus reafirma o que ele tinha dito para Adão no jardim, né? Que ele daria à terra, né, todos os seres viventes, as aves, todos os animais domésticos, selvagens, ele já tinha dito isso tudo para Adão, né? E aí refez toda né, começou do zero com Noé e reafirmou essa promessa que a terra ela é por herança nossa, né, de todos os seres humanos, e ele nos deu a terra por herança. Então pode ver ali que está escrito que ele deu a terra, todos os animais, tudo mais, para que nós seres humanos possamos dominar a terra e governar sobre a terra e sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Então aí isso tá mexendo muito comigo, assim, nesses últimos dias. Nós já tínhamos ouvido isso, né, amor? Em outras mensagens e tal, sobre o que é você dominar algo, né? É algo que você tem controle, né? Então, tudo que foge do teu controle ou tudo que você não tem força sobre aquilo, te domina, e isso te escraviza, né? Então, às vezes, preguiça, né? No meu caso. Preguiça. Eu, assim, adoro dormir até mais tarde, né? Então, assim, se isso me domina ao ponto de eu não conseguir levantar da cama, que é a proposta da live, né? Então, isso está me escravizando. E eu não posso ser escrava de nada, porque Deus me deu tudo por herança. E eu sou herdeira, né? Eu estou na terra para governar mesmo. Então, achei muito legal. Caramba, que espetacular. Ixi. Ai, tocou a lágrima. Até para mim é tão boa a palavra.
Isso, e se a gente for parar para ver, muitas coisas acabam nos escravizando, né? E Deus nos fez para ser livres, né? E a gente tem uma vantagem sobre Noé, sobre todo esse povo, porque nós temos o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é quem nos ajuda, né, no dia a dia e nos convence, né, de tudo. Então, aí tem também a aliança, né, que é algo lindo, que é da natureza, que Deus nos deu, para a gente se lembrar toda vez, que é o arco-íris, né? E também olhando pela ótica da paternidade, que o Micael falou, olhando pela ótica também de Noé, que Cã, ele poderia segurar ali o BO, poderia segurar o BO na mão dele, né? Tipo assim, não vou passar para frente, vou resolver aqui, vou lá, vou pegar a capa e vou tampar meu pai, né? Mas ele não teve sabedoria e acabou passando para frente esse acontecido, né? E aí é onde eu vejo assim que nós também temos muitas no dia a dia e tal, temos muitas oportunidades de não repassar, né, às vezes o erro de alguém, ali vai comentar, fez uma fofoca, isso é normal, né? E não deveria ser normal, né? A gente teria que segurar com a gente e não repassar, né? Então, isso falou bastante comigo. E uma coisa que o Micael falou também da paternidade, que a gente vê Jesus em tudo, no Velho Testamento, né? E no Novo Testamento, principalmente, né? Mas no Velho Testamento a gente vê Jesus também em tudo. E nessa história de Noé, de Adão, o pecado de Adão, saiu do paraíso, né? A gente vê muito sobre o plano secreto, que está em Efésios 1. Até, deixa eu ver se você consegue abrir para mim. Depois disso, vem um princípio muito poderoso para honrar pai e mãe, porque se você honrar o pai, exatamente. Isso teria acontecido. Exatamente. E a Bíblia fala, né? Honrar o pai e a mãe, seus dias serão prolongados na terra, né? Então, olha, em Efésios 1:9, vai falar assim que fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da sua união com Cristo. Então, esse é o plano secreto de Deus, né? Desde Adão, quando Adão pecou, né? Deus fez ali a roupa com um carneiro, né? Deus sacrificou lá o cordeiro e deu a roupa para eles não ficarem nus, né? Então, o plano secreto realmente era esse, desde o começo, né? A gente vê desde a criação do mundo que nós governássemos a terra e através dessa representação do cordeiro, da pele do cordeiro, a gente vê Jesus também, que Jesus é o nosso cordeiro santo e veio para nos salvar, nos resgatar, né? Então, é isso, assim, esse capítulo é muito rico, assim, a gente vê, tem muito conteúdo. Engraçado que você falou. Deixa eu baixar um pouquinho. Você falou que Adão pecou, né? E aí lá no início, quando Adão Deus vai Adão, o que você fez? Ele falou assim, foi essa mulher que ela pecou. Aí você fala, Adão pecou. Você tem razão, porque o casamento é isso, quando um erra, os dois erraram. Né? Se um quer que os dois erraram, né? Um não deu atenção, quando um quer... A briga é um erro dos dois, né? É um erro dos dois, mas ele fala muito em aliança. E para muitas pessoas o casamento ele é uma mão de via dupla, né? Duas pessoas. Mas para quem usa o tripé, convida Deus para participar disso, a gente cria um grande problema. Porque Deus não sai mais. A gente fica, quebra o pau e ele não sai daí. Quando você convida ele para participar de um casamento, você cria um grande problema, ele não sai mais. É muito difícil você depois sair, finalizar o casamento, não consegue.
E uma coisa interessante é que quanto mais afastado a gente fica de Deus nessa relação, mais a gente fica afastado do cônjuge. É uma coisa muito doida, né? Se a gente se afasta de Deus, a gente vai se afastando do cônjuge. Se a gente fica junto com ele, a gente fica muito unido com o cônjuge. É uma coisa muito maluca. Isso é verdade. E aí, às vezes, acontece das pessoas falam assim, mas a pessoa tá em outra vibe, eu tô nessa pegada aqui, ela tá ali, eu tá mais embaixo e tal. Eu ouvi uma coisa que é muito interessante. Vocês podem andar em frequências diferentes. Vocês não tem problema nenhum. O avião faz isso o tempo inteiro. Um vai lá em cima, outro vai mais embaixo. A questão toda é andar na mesma direção. E se os dois andarem na mesma direção, em algum momento isso vai se sincronizar de novo, vão se aproximar. É uma coisa espetacular, né? É verdade. Falar a mesma língua, né? Exatamente. Aí também a gente ouviu, até hoje de manhã, uma coisa interessante. Você falou assim, mas meu marido me bate. Aí teve um cara que falou uma coisa que eu nunca tinha escutado. Ele falou assim, se ele te fizer isso uma vez, você chama todos os homens da família dele, todos. Faz uma reunião lá, como se fosse fazer um churrasco, todos os homens da família dele. Vai lá e fala assim, você todo mundo, só os homens. Ó, o filho de vocês, o neto, o sobrinho, me bateu, vocês são uns trouxas porque vocês deixam de fazer isso e tal, e vaza que eles vão quebrar e dar porrada. É espetacular, ele falou, não vai me levar assim, você vai deixar ele mais irritado, chama a família dele, deixa o pau cai fora. Se ele fizer de novo, chama toda a família. Toda a família faz a mesma coisa. Mas isso resolve tudo isso, cara. Fez de novo, não adiantou aquela sua, agora você vai apanhar das duas famílias, chama as duas. Agora eu quero ver se eu não vi esse cara grande. É verdade, cara. E sabe que assim, bom, vocês são nossos padrinhos, vocês estavam, né, no dia do nosso casamento. E e a gente, é o que a gente grava muito, é a palavra, né, que o pastor falou, que é o cordão de 3 dobras, né? Então, assim, por mais que às vezes a fé fica meio fria, meio de lado, né? Mas Deus está sempre presente no casal, no casamento, né? E até é engraçado, o Micael que puxou o bonde, né, que nem diz, de voltar nessa pandemia, voltar a estudar a palavra, sabe? Se voltar mesmo para Deus. No meio da correria, acho que nessa pandemia mostrou isso para muita gente, né? Na correria do dia a dia, fazer isso tudo, a gente acaba deixando Deus de lado, não tira um tempo para Deus, né? E aí ele puxou o bonde, começou e foi meio difícil no começo, porque a gente está acostumado, né, no comodismo, sem ter aquela rotina, né, aquela disciplina de ler a Bíblia, orar e tudo mais. E aí, até agora é bem engraçado, porque quando a gente briga ou, assim, se desentende por alguma coisa, ele já pega e já fala assim, calma, vamos orar. E começa a ficar que tem graça. Nem tem graça brigar, entendeu? Não tem graça, porque daí ele fala, vamos pra Deus, não sei o quê, não sei o quê. Não tem mais graça, tipo assim, não tem mais briga. E quando briga, você tem que contar pra Deus na hora, entendeu? Então, assim, Deus tá fazendo grandes coisas. Cara, Deus fala que Ele sonda e conhece o nosso coração, cara. E como é que eu não consigo esconder nada dele? Então, pensa assim, ó, você escondendo algo de alguém que alguém já sabe. Não tem como, cara. Entendeu? O bobo é você, imaturo é você, né? E ontem, acho que a gente tava conversando e tal, eu fui pegar um pote de doce e tal, daí ela falou, você come só metade que esse é meu e seu. Falei, a palavra fala que a gente não pode se preocupar com comida, com roupa e nem com moradia, cara. Você quer cobrar por causa de um doce? Tipo, ele me dá um sermão com base na Bíblia e, tipo assim, eu não posso nem discutir, daqui a pouco ele já começa a orar. E pronto, daí, tipo assim, eu já me coloco no meu lugar. Mas é isso, cara, eu acho muito legal isso, né? E foi que nem ela falou, eu não sei, cara, te explicar o que é essa pandemia, eu acho que vontade de Deus não é, porque Deus não tem isso pra gente, né? Mas é a permissão. Mas é uma permissão dele. Mas se Satanás achou que ele iria desunir uma família, tanto a família de Cristo quanto a família de carne, cara, ele se deu tão mal, porque eu tô vendo tanto filhos e filhas de Deus voltando e reconhecendo a paternidade de Deus, que tá alucinante, cara. Você entendeu? Tá alucinante. É que nem ele achou que ele ia acabar com Jesus, que nem ele acabou com Adão,
e Jesus conhecia a palavra, e ele falou, cara, agora mais uma vez, né? Eu acho que isso da gente assumir aceitar, porque assim, ó, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Jesus. Depois a palavra vai falar que nada pode nos separar do amor de Deus, também. Nem o céu, nem a terra, nem a distância, nada pode separar. Então, se eu pensar assim, Deus já me ama, o que eu preciso? Eu só preciso aceitar ser amado por Ele, cara. Porque se eu aceitar o amor dele, aí sim que as coisas vão começar a fazer sentido. E ele tá o Espírito Santo exatamente para isso, para nos mostrar a palavra e qual é a educação de um pai. Eu só tô vendo a palavra agora como Deus me educando em tudo, entendeu, cara? Por isso que a gente tá trocando essa ideia. Olha só, vocês é o primeiro casal que participa mesmo, né, amor? Que os dois ficam falando, olha, eu sugiro a vocês começarem a fazer live para casais. Eu tô assistindo. Vão transbordar para muitas vidas aí. Amém. Gente, quem quer finalizar aí? Deu 7 horas. Finaliza você, cara, já que é para quebrar a gente começou a quebrar as regras. Vamos lá. Pai, que palavra abençoada, Senhor. Obrigado pela vida desse casal, né, que nos mostrou hoje o quanto que o Deus vivo pode transformar uma casa, né, uma briga, uma falta de sintonia, um direcionamento que a pessoa começa a se afastar. O quanto você consegue unir as pessoas se elas se propuserem estar contigo, Senhor. Essa palavra, não tenho dúvida que vai transbordar na vida de outros casais. E eu oro também pela vida de todas as pessoas que acordaram aí, né, conseguiram estar presentes e serem abençoados, que o nosso dia, ele aumenta, ele não tem mais só 24 horas quando a gente faz isso, acorda para viver essa palavra. A gente vive muito mais que isso, não fica cansado. E em Mateus 18:20, a sua palavra diz que onde 2 ou 3 pessoas se reúnem, estão reunidos, estou eu no meio deles. E, pai, aqui a gente tem pelo menos 15 pessoas reunidas. Eu peço que essas pessoas dêem discernimento para que a gente não perca o seu espírito durante o dia, pai. Você está aqui no nosso meio. Permaneça conosco e dê discernimento para que as pessoas não percam o seu espírito durante o dia e vivam essa plenitude que você nos dá a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Agora, assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E, cara, vou falar um negócio aí rapidão. A vitória está no Espírito Santo, através do Espírito Santo, né? Uhum. Você vive vitória 2 vezes por dia, né? É isso aí. O Espírito Santo também. É a vitória do Espírito Santo aqui. A vitória do Espírito Santo. Duas vezes. Valeu? Obrigado.